Olá, família, tudo bem com você? A gente está aqui com o nosso pastor Ailton, da nossa Igreja Cristã da Família na Penha, e estamos muito felizes por começar mais um podcast, hoje fazendo aqui de forma remota, né, por causa das nossas questões aí de agenda, mas graças a Deus conseguimos um tempinho para estar juntos aqui e compartilhar do que o Senhor falou com a gente poderosamente no último domingo. Então, fica com a gente que esse papo vai ser abençoador. Pastor, primeiramente, muito obrigado por esse tempo, obrigado por ter aí disposto a sua agenda para falar com a gente. A palavra de domingo foi uma bênção, eu confesso que muitas das coisas que o senhor falou ali me trouxeram à memória muita coisa que o senhor já falou comigo esse ano, e isso foi muito bom para mim, assim. Então, primeiramente, obrigada aí por estar dispondo do seu tempo, da sua atenção, e queria que o senhor se apresentasse aí, falasse pra gente quem o senhor é. Muito bem. Eu que agradeço o convite. O Capão Redondo é uma igreja muito do nosso coração, da família mesmo, porque eu fui amigo, né, do Ibrahim por mais de 20 anos. Nós fomos líderes de jovens juntos, então a gente viu nascer o Capão Redondo, junto com o Paulo Gomes, enfim. E os acampamentos, a gente tinha um carinho muito grande pelo Capão, porque a juventude inteira, ela estava com a gente, então a gente curtiu demais e acompanha até hoje esse pessoal que teve um up, né, de vida espiritual, também vida material. Sim. Enfim, vocês são um exemplo para nós. Hein? Bem, eu sou o Ailton, eu me converti aí com 25 anos, então cheguei na igreja velho, né? Eu era um dos mais velhos dos jovens. E foi uma conversão muito bombástica, porque eu não me converti na igreja, eu me converti no chuveiro. É uma história muito longa. Nossa! Mas é uma história muito impactante também, porque eu tive uma hemorragia interna. Eu sempre fiz karatê e fui de religião oriental, como eu disse, inclusive, lá no curso, né? Então, tudo que era oriental me atraía. E por causa do karatê e um chute que eu recebi no pâncreas, eu tive hemorragia interna em 3 dias de vida. E aí uma cristã, que eu conheci no churrasco da empresa, ela saiu de Jandira e foi até a Moca e orou por mim, enfim, estancou a hemorragia. E ali começou uma história com Deus. E mesmo assim eu era muito duro, eu era muito mundo mesmo. Eu fiquei 1 ano para me converter mesmo assim. Sendo curado de um milagre tão excepcional. Mas eu já saí do hospital, já mexido. Então, e essa conversão ela aconteceu num chuveiro, e depois eu ainda fiquei uns 6 meses sem igreja, convertido. E só depois de 6 meses que eu fui pisar numa igreja evangélica. Enfim, uma história muito longa. Mas, então começou assim a minha história com Deus. E aí eu fui parar no Tatuapé, que na época era Tatuapé, não era Penha. E no Tatuapé eu me juntei lá com o Sidney, Valério, Celso, uma galera que hoje forma a Igreja da Penha. Nós ficamos por 30 anos, até um pouco menos, né? Como líderes de jovens, aí eu fui para geral de jovens e adolescentes. E ali fiquei por 28 anos. E aí casei com a Karen, né? Eu tenho 2 filhos. E hoje a gente colabora lá na Penha com diretoria e com essa experiência toda de ter experimentado só uma igreja. E a paixão do nosso coração é a Igreja Cristã da Família. E essa história toda a gente usou os melhores dias, né? Tem usado para a igreja, para o reino, missões, transformação. Então esse é um pouco do resumo da minha história. Muito bom saber disso. É interessante, né, saber que a sua primeira e única igreja é a Cristã da Família. É verdade. E aí, pastor, assim, andando um pouquinho mais sobre a pregação do domingo, né? Queria entender, a gente sempre pergunta isso para os ministrantes, da galera que ministra aqui no Capão, como que essa palavra chegou ao seu coração? Como que a ministração do último domingo, a palavra sobre simplicidade, né, que a gente chamou aqui de simples como Jesus, chegou para o senhor, assim?
Sim. Na verdade é o seguinte, há uns anos atrás, a Karen, que é a minha esposa, né? Ela tinha falado que ela participou de um grupo como se fosse escoteiros cristãos, né? Era um grupo que o meu sogro e mais o antigo presidente, né, da nossa igreja, eles tinham um grupo como se fossem escoteiros cristãos, que eram adolescentes que faziam sempre muitas atividades, às vezes em cima da árvore, com vários desafios para o adolescente se tornar um pouquinho mais maduro. E esse grupo foi um grupo muito forte, né? E uma das coisas que ela me disse lá é que eles usavam esse tripé de oração, palavra e relacionamento. E eu fiquei pensando nisso, e aí, tentando analisar, eu acho que é possível fazer uma palavra para os dias de hoje com esse tema. E aí eu fui trabalhando, né, tentando, lógico, sair do lugar comum. E quando você fala de oração, acaba caindo no lugar comum, palavra também e relacionamento. E aí é um pouquinho mais o que eu penso, né, sobre essas três coisas. E eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa que você possa ouvir e já usar imediatamente. Para mim o evangelho precisa ser muito prático. Sim. Então foi assim, aí eu fui aperfeiçoando, né, essa questão de... E outro, eu gosto de ser rápido também. Então você tem um desafio, né? Você dá um tema tão extenso, que é sobre oração, palavra e relacionamento, num tempo tão curto, que é uma média de 35, 40 minutos. Exato. Mas aí é um pouquinho daquilo que eu gosto de ouvir e resumir, e ao mesmo tempo ter um conteúdo mais profundo e prático. Foi assim que Deus deu essa mensagem aí. Estar lá no Capão. Eu tinha uma outra mensagem sobre restauração também. Acho que caiu um pouquinho. Então eu tinha uma outra palavra sobre restauração, que falava de Neemias, né, da época de Neemias, tudo. Mas aí quando eu cheguei no Capão, tudo para mim ali convergiu, né? Convergiu para trabalhar essa questão da simplicidade. E eu acho que eu fui mais abençoado que você. Amém. Amém. Então, é interessante isso, porque a gente tem provado de um tempo no Capão, onde a maioria das palavras que são ministradas, elas acabam se complementando, assim, sabe? Elas acabam sendo, como se diz, as outras, né? Por mais que sejam temas às vezes diferente, a gente consegue provar de coisas que o Senhor tem ministrado pra gente. Então a gente tinha acabado de sair de um domingo, onde a gente ouviu a nossa irmã Joana falando sobre ouvir a voz de Deus, né? Sobre ouvir o Senhor. E aí logo em seguida a gente vem com uma palavra poderosa sobre oração, sobre palavras, sobre relacionamento. Então assim, a gente entende que o Senhor tem trazido a gente para esse ambiente de relação com Ele mesmo, de fortalecer esse tripé, de muitas vezes parar de achar que o Evangelho é complexo demais ou que eu preciso de muitas firulas, né, para servir ao Senhor ou para falar com o Senhor. Eu achei legal que no momento da sua pregação o Senhor falou sobre usar palavras difíceis na oração, né? Amantíssimo, poderoso, magnânimo Senhor, Tu és o mandatário de toda a terra. E eu penso assim que, mesmo que seja importante, frio, né, a gente exaltar o nome do Senhor, ter esse momento de glorificar o nome de Deus, como o Senhor disse, Ele é o nosso Pai, então eu não preciso, se eu quiser exaltar Ele dessa forma, não tem problema, mas se eu quiser também chegar simples, chegar chamando ele de pai, de paizinho, eu tenho essa total liberdade, né? E isso é muito bom. Na verdade, Jesus tinha uma atração muito forte por pessoas autênticas. Todo mundo que era ele mesmo, sem máscaras, Jesus se atraía. E o pessoal muito mascarado, que eram os religiosos da época, Jesus chegou a xingar. Raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, né? Enfim, imagino que Jesus tinha um verdadeiro asco por pessoas meio malandras, né? Meio, eu vou ver se eu faço uma cena aqui,
para ver se as pessoas me percebem. E Jesus não. Jesus tinha essa coisa do autêntico, da pessoa que tinha derramado o coração. E é assim que Deus é, né? Não tem como esconder de Deus nada, né? Porque a gente quer esconder de quem? De Deus. Então, é uma grande ilusão você achar que você pode fazer jogos, né? Jogos com Deus que Ele não... Então, é melhor ser autêntico, que Jesus sempre gostou dessa autenticidade. Sim, isso é verdade. Isso também, dos itens que você trouxe na sua ministração, até falando sobre servir a Jesus, né? Porque ele também carregava essa autenticidade, carrega essa autenticidade, né? Um Salvador que se entrega sem querer nada em troca, um Salvador que se entrega sacrificialmente. E isso me lembra também, dos momentos das ministrações, que o senhor fala sobre as outras religiões, né? E é importante a gente falar sobre isso aqui também, que acaba sendo um canal aberto, e o nosso YouTube também é um canal aberto. O Evangelho, ele se diferencia das outras religiões justamente nesse ponto, na simplicidade. A gente encontra um Deus criador de todo o universo, né? Como a gente ouviu na ministração, ele se coloca na posição de pai, totalmente simples. E eu acho que é sobre isso que a Bíblia fala quando fala que o Evangelho é loucura, né? Para os que não entendem. Porque é o Deus, o dono de tudo. Para os que perecem, mas para nós estamos sendo salvos. É verdade. E você vê que essa questão mais linda que eu vejo do pai na Bíblia é o pai do filho pródigo. Verdade. Porque o pai do filho pródigo, ele foi humilhado ali. Essa questão de você pedir herança para ir embora, para gastar, significava o seguinte, que quando eu peço herança, eu quero que o meu pai morra. Porque era quando ele morresse que eu tinha direito à herança. Então, se eu peço antes, o meu desejo é que ele morra. E o filho entrou nisso e ele falou, toma, pode ir embora. Porque Deus não gosta que ninguém se prenda a ele por coisas, e sim pelo amor. Né? E deixou. E a Bíblia diz que aquele pai, quando viu o filho, e aí é engraçado, né? Se ele viu é porque ele devia estar meio que esperando, ele tinha uma esperança que o filho aparecesse num beco de rua, ou no final da rua, no início da rua. Então olha a simplicidade do pai. E não só isso, mas diz que a Bíblia diz que o pai correu na direção do filho. Quer dizer, Deus não tem pressa para nada, tudo é no tempo dele, mas para a salvação e para essa questão da valorização de quem é o ser humano, o pai correu em direção ao filho. Então Deus tem pressa e se humilhou de novo, né? Porque um pai correr diante de um filho que o desprezou. Então veja como Deus se fragiliza e ele não tem nenhum problema de se fragilizar. E essa beleza de Deus ser simples é a coisa mais linda, né? Então por isso que a gente pode também se fragilizar e deixar de máscara, né? E não cair no colo dele, que é a coisa mais linda do mundo. Nossa, sim. Eu acho que eu nunca tinha pensado desse jeito, assim, essa parte da história do Filipe sobre pedir a herança e significar que para ele o pai morreu, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso por esse lado, assim. É muito forte, confesso. É forte. E eu acho que é aí que entra também a questão do relacionamento, né? Pensando assim, um Deus que se fragiliza, um Deus que morre por nós, um Deus que se sacrifica por nós, que sacrifica o seu bem mais precioso por nós. E isso me constrange ao ponto de questionar, né? Eu mesma, Leandra, como que tá meu relacionamento com esse Deus? Porque é um Deus que abriu mão de tudo. Muitas vezes eu não consigo abrir mão do mínimo que seja para estar com Ele, para ter um tempo de oração, para ter um tempo ouvindo a palavra, lendo a palavra. E isso precisa ser um motor de motivação para a gente mesmo, né? Olhar para esse Deus
E ao invés de só se constranger e se sentir culpados, pelo contrário, a gente usar isso como um motor para estar perto dele, né? Para ter tempo com ele, para aproveitar. O senhor contou muitas histórias, né? Muitos testemunhos também, Bacana. histórias de outras pessoas. E eu queria saber alguma situação que ser simples como Jesus fez a diferença na sua vida, assim, alguma situação que você pensa assim, nossa, o que Jesus faria e como que eu posso ser o mais parecido com ele aqui, em qualquer situação, na criação dos seus filhos, no seu casamento, como pastor. Pois é, essa questão da simplicidade, outro dia eu ouvi uma frase da Cora Coralina, que é uma escritora, né? Sim. E ela disse o seguinte, que a sabedoria não está, né, com os livros e o professor. E a sabedoria está com os simples e humildes. Ela diz que o saber está sim com os professores, mas a sabedoria está com os simples e humildes. E eu, como sou filho de nordestino, então eu convivi com muita gente simples, né? Sim. E quando você conversa com uma pessoa simples, ela sempre tem uma riqueza para passar para você. Ela tem o DNA dela, que é de sempre ensinar. Bom, meu filho, né? Você vai na rua, por exemplo, pode ver num ponto de ônibus, tem uma senhorinha lá com a idade, sei lá, 50, 60, 70, 80, e se você engata um bate-papo com ela, você sai cheio. Porque ela fala da natureza, ela fala do ser humano, ela fala da história dela, ela fala das estações, ela fala de como ela, na infância, teve uma infância dura, mas ela aprendeu um monte de coisas. Enfim, então você sai cheio. E quando você muitas vezes fala com gente muito soberba, né, muito, sei lá, cheia de posses, a impressão que você tem é que você sai vazio. E a pessoa acaba falando só do dinheiro dela. Sim. Então, desde cedo eu comecei sempre a conviver com gente muito simples, e isso é uma sabedoria, né? E elas contam histórias brincando, você morre de rir, mas sempre com fundo de moral, de ensinamento, de sabedoria mesmo. E eu até li outro dia os livros, né, sobre essa questão da conexão. Muita gente se comunica, mas poucos se conectam. E como eu sou instrutor de oratória, eu passei a usar esse conceito, inclusive na oratória. Porque uma coisa é você chegar antes de fazer uma palestra e, por exemplo, cumprimentar a moça, a senhora do café, o porteiro, a pessoa da recepção do hotel ou do prédio. Então você começa a se conectar. Com o que é se conectar? É você se interessar pela pessoa. Precisa ser simples para isso, precisa ser humilde para isso. Porque as pessoas mais soberbas, ela quer ter atenção, ela quer ser o foco, né? Ela quer ser essa pessoa que o holofote está sobre ela. Então, como é que você conecta com as pessoas? Quando você se interessa pelas coisas delas, né? Então, a pessoa do cafezinho, você pergunta o nome, como é que ela está. Então, quando você sobe num palco ou vai fazer uma palestra, as pessoas já estão interessadas naquilo que você quer falar, porque você se conectou com ela. Que, em última análise, é se interessar pelo que é dela, não pelo que é meu. Sim. Então, eu tenho usado isso, inclusive, como a gente se conecta com as pessoas. E aí, todo o processo de ensinar os meus filhos é isso, olha, cumprimenta todo mundo. Pode ver que eu saí de lá cumprimentando todo mundo, você dá meia volta, eu falei, você vai até ele, abraça. Então, esse é um valor que a gente tem que resgatar para a nossa família. E a gente se dá muito bem. Tudo na vida é conexão, é rede, é networking, né? Ou seja, alguém sempre pode abençoar você, arrumar um emprego para você, te colocar num patamar maior profissional ou coisa parecida. Para isso, você precisa se conectar com a pessoa. Então, até as oportunidades da vida, elas passam por você ser soberbo, por você querer ser maior que as pessoas.
Então a simplicidade é isso. É você se conectar com as pessoas se interessando pelo que ela tem, não pelo que você tem. Sim, isso é muito, muito poderoso mesmo. A gente vai ter a própria palavra falando, né, que Jesus, mesmo sendo Deus, né, e muita gente querendo, que nem é Deus, querendo ser Deus. E, verdade, a gente precisa realmente cada dia mais ser simples como Jesus. Isso que você falou sobre conexão é muito importante, sobre ouvir o outro, se conectar, considerar os outros maiores do que nós, porque isso é bíblico. E a gente está muito feliz aí, muito, muito feliz com a sua participação aqui. Eu queria finalizar fazendo uma oração para abençoar as pessoas que estão ouvindo a gente, para abençoar tanto as pessoas que vão ouvir agora quanto as que vão ouvir depois. E fechar aí o nosso podcast. Muito, muito gratificante ouvir do Senhor tudo que o Senhor está poderosamente fazendo na sua vida, na vida da sua família, e tem feito agora e com certeza vai fazer ainda mais. Então vou orar aqui. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela vida do nosso pastor. Quero usar esse momento para abençoar a vida do nosso pastor Ailton, Pai. Pedir que o Senhor fortaleça seus joelhos, fortaleça sua alma, fortaleça seu espírito, Senhor. Dê para ele e para sua família cada dia mais vigor, Pai, para que ele possa continuar sendo simples como Jesus, que ele continue, Senhor, abençoando as comunidades da qual ele participa, Senhor. Continue abençoando a sua casa, Pai. Que através das mãos dele, Senhor, muitas vidas continuem sendo abençoadas, Pai. E eu te peço também sobre as vidas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, Pai, que essa palavra entre, Senhor, como uma espada em seus corações, Senhor, fazendo que a gente realmente seja simples como o Senhor, que a gente realmente entenda o seu chamado para os nossos corações, que a gente fortaleça esse tripé nas nossas vidas, que a gente aprenda a orar, Senhor, a ler a sua palavra e ter relacionamento contigo, Senhor. Nós te clamamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor deixou o seu Espírito Santo que vai nos ajudar em tudo que a gente precisar. Então, realmente, nós te pedimos, Senhor, com o coração fincado nessa palavra e desejosos de tudo que o Senhor vai nos mostrar, nos ensinar nesse período, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor nos permitiu viver. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine cada dia mais a ser simples como Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém.